Amores, tudo bem? Profa Dulce novamente com dissertação argumentativa, agora com foco no desenvolvimento, porque a introdução nós já fizemos. Amores, qual é o meu foco hoje? Fundamentação teórica, somente isso. Olha, vocês precisam entender que a dissertação argumentativa ela é composta por vários passo a passo. Não é somente introdução, desenvolvimento e conclusão. É o como fazer a introdução, o como fazer o desenvolvimento e o como fazer a conclusão. E é nisso que nós temos que focar, beleza? Fundamentação. É só fundamentação, esquece o resto. Fundamentação hoje, beleza? Amores, tema da redação, solidariedade entre os povos, é um tema da FUVEST 2018 e eu peguei aleatoriamente para ensinar vocês a trabalhar com o livro, com o filme O Poço. Lembra do Poço? Da aula passada? Pois é. Eu trabalharei com este tema, com foco na dissertação argumentativa, tá bom? Eu peguei este tema para esta aula exclusiva para o filme O Poço. E também para ensinar a vocês e comprovar que tudo que você aprende em sala de aula, eu disse tudo, dá para ser utilizado nas suas redações. Então preste atenção nas aulas de todos os professores, matemática, física, química, biologia, sociologia, atualidades, tudo, tá bom? Olha só. Ao longo do desenvolvimento da humanidade, diversos exemplos de solidariedade entre os povos, muitos deles vinculados a catástrofes naturais como tsunamis, tornados, deslizamentos de terra. Professora, para tudo. Professora, por favor, para. Você colocou as palavras-chave do tema que nos explicou na última aula, já no início da sua introdução. Como assim eu não estou entendendo? É sério isso? É sério, amores. Porque como este tema ele é muito rápido, ele é muito pequeno, olha só, vamos voltar aqui. Solidariedade entre os povos, tá vendo? Eu precisei utilizar a técnica da oposição. E neste caso, a técnica da oposição me obrigou já a colocá-lo bem no inicinho. Por quê? Porque são duas ideias, daí a técnica da oposição. Uma ideia positiva, eu falo tudo de bom, e uma ideia negativa. E dentre esses dois processos, eu tenho um conectivo adversativo, de oposição, tá bom? Para opor essas duas ideias aqui. Então, foi por isso que eu já introduzi as palavras-chave, já coloquei as palavras-chave aqui de início. Então, continuando. Não obstante, quando se trata de solidariedade fora do contexto apresentado, que é deste contexto positivo, que as pessoas são sim solidárias, do contexto apresentado, a realidade é outra. E aí eu vou fazer um aposto explicativo. Qual outra realidade? Poucos são os atos verdadeiramente solidários. Beleza? Professora, o que tem de geografia aqui? Gente, catástrofes naturais. A paixão do professor Fernando. Quantas vezes vocês já assistiram às aulas do professor Fernando em atualidades, em geografia, e ele falando sobre tsunamis? Ele ama este assunto. Ele trabalha ou não trabalha este assunto com vocês? Trabalha sim, certo? E aí, desenvolvimento da humanidade. Vocês já trabalharam isso comigo em arte, né? Já trabalharam isso comigo em literatura, já trabalharam isso com a professora Ana Cláudia, que eu sei, em sociologia, já trabalharam isso em história também com a professora Ana Cláudia, agora com o professor Marcos, ou seja, é a aula de vocês dentro da dissertação. Em primeiro plano, diante de tsunamis como o da Indonésia em 2004 e o furacão Katrina em 2005, os povos não atingidos em outros países se solidarizam com as vítimas e se mobilizam para enviar alimentos, água e roupas, sobretudo. O que eu quero que vocês entendam aqui? Isso daqui. Presta atenção em mim. Vem comigo. Larga este lanche. Larga. Deixa o pãozinho com manteiga aí, o seu café. E foquem aqui em mim. Eu não coloquei aqui, neste primeiro plano aqui da minha redação, da minha introdução, algo relacionado a catástrofes naturais?
Não falei de tsunamis, não falei de tornados, não falei de deslizamentos de terra, agora eu tenho que desenvolver. Porque na introdução eu introduzo o assunto, correto? E depois eu desenvolvo. Onde? No desenvolvimento. Faz sentido para vocês? Tem como ser mais óbvio? Então tá bom. Então, gente, falando bem seriamente agora. Se você faz citações aqui em cima, desenvolva, para não ficar nada solto, pendente por aí, ok? Eu vou desenvolver. Eu fiz citações, dei exemplos do que eu havia falado antes. Eu dei um exemplo de um tsunami. Qual? Indonésia em 2004. Eu dei um exemplo de um furacão. Qual? O furacão Katrina, né? E aí, depois eu ainda vou falar tá? É porque eles estão relacionados aqui, ó, sobretudo este aqui, a tornados, tá bom, amores? Então, foquem em mim. Deslizamentos de terra. Onde acontece deslizamento de terra? É cotidiano? Eu vou encontrar isso em que lugar? Onde? Em que ambiente? Nos noticiários, em São Paulo, em Rio de Janeiro, Minas Gerais. Não acontece todo ano? Pega o seu cotidiano, joga para dentro e explica o que você já havia citado. Então vamos, adiante. Por que adiante? Porque aqui eu já citei alguma coisa. Eu citei aqui os tsunamis, eu citei furacão Katrina. Agora eu vou continuar falando, só que de outro assunto. Então eu coloco adiante, no Brasil, são frequentes os casos de deslizamentos de terra. Voltando. Deslizamentos de terra. Tem ou não tem? Vou explicar, tá? Principalmente no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais. Portanto, professora, então você faz o desenvolvimento, seriam as citações, as comprovações do que você citou lá na introdução, né, professora? Nerd demais você, né? Entendeu tudinho, não entendeu? Ai, que perfeito. Eu amo nerd. É isto mesmo. Só que aí eu vou concluir as minhas ideias. Eu vou amarrar esses dois exemplos que eu dei. Vamos amarrar com o quê? Normalmente, conectivo conclusivo. Então, eu venho com conectivo conclusivo bem aqui, olha, e coloco, portanto, todos os anos, milhares de pessoas se solidarizam. E aí eu vou explicar como elas se solidarizam. Muitas participam de buscas e resgates, outras cedem casas para abrigar as vítimas sobreviventes por um tempo, outras ainda cozinham para os socorristas e para os voluntários. E ainda tem aquelas pessoas que se mobilizam, né? Eu não coloquei aqui, mas vocês poderiam citar que tem aquelas pessoas que se mobilizam e aí fazem campanha no Facebook, no WhatsApp, para arrecadar roupas, alimentos para enviar, correto? Tá bom. Então, nós desenvolvemos o quê? A primeira ideia da minha introdução. Terminei? Não. Só que aqui eu tenho uma nova ideia. E se eu tenho uma nova ideia, eu tenho um novo parágrafo. Se tenho um novo parágrafo, eu tenho um novo conectivo. Amores, não obstante, eu queria que vocês só... Vou voltar aqui, porque na aula que eu trabalho conectivos com vocês, eu falo o quê? Que eu deixei esse conectivo aqui e eu repeti aqui de propósito. Aí eu acabei não retirando, tá? Mas vocês devem retirar. Se eu usei não obstante lá, todavia aqui, entretanto, contudo, escolha um, tá? Não obstante, a realidade do cotidiano é outra. Vou fazer um aposto explicativo. Realidade essa demonstrada no filme, qual filme? O Poço. E seria muito bom quando você citasse um documentário, um filme, uma novela, que você desse uma explicaçãozinha rápida, muito rápida, sobre ela. Principalmente sobre essa citação, tá? Principalmente se a sua citação ela tiver ganhado um Oscar, algum prêmio, porque realça que você é uma pessoa de cultura, ok? 2019, então, foi lançado e ganhou o prêmio Goya de melhor direção de produção. Aí, vou continuar. Sobretudo com o diálogo entre Goreng e Trimagasi. Amores, eu estou aqui pensando comigo aqui. Vocês se lembram que eu coloquei lá na aula passada, quando eu falei sobre este filme, esta citação aqui?
Só que eu não escrevi de verdade verdadeira. Eu fiz uma paráfrase. E novamente aqui eu venho e falo sobre Goreng e Trimagasi quando eu coloco parafraseando. Porque tem gente que acha que precisa decorar tudo. Ah, eu vou falar sobre Durkheim, então eu vou ter que decorar o que ele falou. Não existe isso não. Você pode parafrasear, ok? Então eu coloquei parafraseando ou que, gente, o diálogo que houve entre as duas personagens. Goreng diz que logo as pessoas de baixo estarão em cima e Trimagasi responde afirmando que estarão sim e mijarão neles. 2 pontos. Primeiro, eu fiz uma citação. Segundo, professora, mijarão? Eu posso usar essas palavras na minha redação? Amores, você não está parafraseando? Ele não usou essa palavra? Então, galera, continuando, você fez a citação. Tem gente que larga pra lá, só cita e pronto. Pronto, citei, sou massa demais, deixa comigo. Não pode. Você tem que fazer o quê? Você tem que explicar essa situação para suas ideias não ficarem jogadas, não ficarem soltas, não ficarem largadas. Então, por favor, vamos explicar com um conectivo conclusivo. Diante do exposto, é possível verificar o comportamento dos povos em relação à solidariedade no cotidiano. Muitos pensam, desculpe-me, tá? Eu vou trabalhar uma aula de gramática e aí eu deixei este erro proposital para trabalhar concordância. Só um minutinho. Apenas em si, nas próprias necessidades, em detrimento do outro, sobretudo diante de situações mais críticas, o que enfatiza a solidariedade orgânica. Ajudar, mas sem prejudicar a si mesmo. E eu ainda enfatizo a questão, tá bom? Isso daqui é grifo meu, mesmo que minimamente, porque dentro do contexto, né, funcionaria. Somado a isso, mais um aditivo pra gente, né, porque eu preciso ainda de mais uma informação, ou seja, eu preciso ainda traduzir algo que eu quero falar aqui, né? Somado a isso, há ainda aquelas pessoas que se julgam melhor que o outro e este se vinga daquele quando consegue ocupar o lugar em questão ou um cargo superior. Entenderam direitinho? Façam a fundamentação teórica. Não larguem a fundamentação teórica lá, porque ela não serve para isso, tá? Ela serve para fazer com que você comprove o que você está dizendo. Então, comprove aqui embaixo. Ela vai te ajudar a argumentar aqui, ok? Professora, e nesta técnica da oposição, que é meio confusa assim, né? Como é que a gente amarra tudo? A gente consegue amarrar? Consegue! Em suma, você vai amarrar aqui na conclusão com a retomada, beleza? A solidariedade entre os povos depende de fatos pontuais e realidades ímpares, tá bom? Como os exemplos já citados. Amores, exercícios, claro, né? Lógico, vamos de exercícios, porque não adianta você entender tudinho se não comprovar que entendeu por meio de um exercício, combinado? Fazer uma dissertação argumentativa com o tema Solidariedade brasileira em época de pandemia e crise econômica. Um assunto bem atual. Só que, detalhe importantíssimo, urgente, foquem em mim, utilizando-se obrigatoriamente o filme O Poço, tá bom? Utilizando-se, pessoal, do filme. Desculpe-me aqui a concordância, tá? Depois a gente trabalha melhor essa questão da concordância. E, amores, eu confio em você. Você confia em si próprio? Volta aqui comigo, só um minutinho. O que você vai fazer aqui? Você vai fazer essa dissertação no seu caderno, por gentileza. E aí, você vai ler, reler, assistir a videoaula sobre gramática aplicada ao texto, tá? Ouse, você consegue. Assistir a videoaula relacionada a conectivos. Não mande conectivos repetidos para mim, por favor. E você vai enviar no e-mail da turma. Repetindo, enviar no e-mail da turma. Eu corrigirei. Professora, como é que eu vou fazer para ficar sem nota nenhuma nesta redação? Eu quero zerar essa redação. Se você não se utilizar da fundamentação teórica O Poço, você vai zerar a sua redação. Amores, eu preciso que você comprove que entendeu.
e você vai comprovar fazendo a dissertação, beleza? Utilize. Professora, mas eu tenho que usar o poço, introdução, todos os desenvolvimentos? Gente, eu usei? Não, eu usei no terceiro parágrafo, segundo desenvolvimento. Então, basta você usar uma vez, só para você comprovar, me comprovar que você está entendendo direitinho o que eu estou falando, tá bom? Ok. Então, tá bom. Você confia em si mesmo? Eu confio em você. Beijos!